sempre aqui no começo do Band News Station, né, eu tento, até porque os ouvintes ficam pedindo, pô, mas não tem nenhuma notícia boa no meio dessa pandemia, né? É sempre tragédia, morte, pandemia, casos, coronavírus, falta de vacina e tal. Então, de alguma forma, a gente sempre tenta dar alguma notícia, digamos, para dar aquela famosa respirada, né? Às vezes são notícias aqui dos Estados Unidos, por exemplo, vão começar de novo a testar os cruzeiros, né? Os cruzeiros que ficaram interrompidos durante essa pandemia por causa da contaminação das pessoas a bordo, né? A minha esposa, por exemplo, perdeu um tio que estava fazendo um cruzeiro no sul do país, né? Acabou se contaminando no meio do cruzeiro e infelizmente morreu por causa da Covid. E tantas outras pessoas que se contaminaram naquele ambiente, fica todo mundo ali no navio e tal, restaurante, bar, conversa para lá, conversa para cá. Mas agora aqui nos Estados Unidos vão fazer testes, né? Estão chamando pessoas para fazerem testes nos grandes cruzeiros que passam por aqui, também passam no território brasileiro. Claro, todos estão imunizados, tanto os passageiros quanto a tripulação. Enfim, é a tentativa de voltar com essa atividade comercial turística importante para muita gente, emprega muita gente, e tomara que dê certo. Mas assim, Carla, é complicado, né, a gente não começar o Band News Station de hoje falando sobre essa notícia, a confirmação que veio com a nossa colunista Mônica Bergamo, né, quando o Instituto Adolfo Lutz confirmou esse brasileiro de 32 anos que chegou no aeroporto de Guarulhos, depois acabou indo para o Rio de Janeiro, para Campos dos Goytacazes e voltando para o Rio de Janeiro. E aí, Carla, numa boa, né, a gente está acompanhando muita discussão sobre a CPI da Covid em Brasília, né, aqueles discursos inflamados, que variam de coisas sérias até atriz pornô, enfim, bobagens que a gente acompanha, infelizmente, dos parlamentares. Muitas vezes ali quem está depondo fala nada com coisa nenhuma, tenta se safar, tirar o da reta. A discussão já é para o ano que vem quem vai ser o novo presidente, se o Bolsonaro vai continuar, se o Lula vai assumir, Ciro Gomes, Luciano Huck, enfim, as discussões já estão muito numa outra estratosfera, sendo que o arroz com feijão, as coisas mais simples do dia a dia, que poderiam evitar uma contaminação, aparentemente não há preocupação quanto a isso. Por quê? Chegou um cidadão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindo primeiro da Índia, né, depois acabou passando pelo Catar, e chegou no Brasil falando assim, olha, eu fiz um teste lá, o teste deu negativo, mas eu não me senti bem na minha vinda aqui dentro do avião, durante o deslocamento aéreo. Aí, quando ele fala isso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o que a Anvisa faz? Pega ele e faz o teste do PCR. E no lugar de deixar esse cidadão isolado, fechado, na casinha ali, até sair o resultado, confirmando ou não se ele está contaminado, se é a tal da cepa, da variante indiana, que está todo mundo muito preocupado no mundo inteiro, não. Pegam esse cidadão brasileiro, liberam ele, fala, beleza, professor, dá uma volta por aí, depois que saiu o resultado, a gente liga para você e vê o que dá para fazer da vida. E foi o que ele fez. Ele saiu ali, depois de ter feito o teste, ficou 2 horas rodando no aeroporto de Guarulhos, foi ali na praça de alimentação, né, pediu lá um café, comeu alguma coisinha por lá, até esperar o avião que ia para o Rio de Janeiro. Aí pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro, ninguém falou nada com ele, beleza, fui para Campos dos Goytacazes, né? Ali mais ou menos monitorado pela Secretaria do Rio, mas não houve em nenhum momento alguém que falou, pera um pouquinho, você veio da onde mesmo? É da Índia? Da Índia que tem aquela variante nova, lá todo mundo preocupado no mundo inteiro, né? Tá, o que você sentiu no aeroporto, no avião? Ah, tá, então vamos ver o seguinte, fica aqui numa área isolada no aeroporto de Guarulhos, nem sei se tem, mas no mínimo deveria ter, fica aqui um pouquinho, até sair o resultado do tal do PCR, né, que é o exame para identificar se ele está com a cepa ou não do coronavírus, primeiro, né, e depois se é essa variante indiana. Mas não, liberaram o cara. Deu uma volta ali no aeroporto de Guarulhos, depois foi para o Rio de Janeiro, foi para Campos dos Goytacazes, voltou agora para o Rio de Janeiro e só agora ele está isolado, mas só agora. A gente está com mais de 1 ano de pandemia, a gente sabe muito bem como esse vírus é altamente transmissível e essa cepa indiana ainda mais. E não fizeram nenhum tipo de monitoramento, ninguém sabe quem estava no avião, as pessoas com quem ele manteve contato dentro do aeroporto, os próprios funcionários, os outros passageiros, dos voos, deslocamentos que foram feitos, ninguém sabe absolutamente nada. Então, Carla,
numa boa, em vez de ficar discutindo 2022, quem vai ser o futuro presidente, qual é a responsabilidade de um, de outro, né? Que o ministro Pazuello vai assumir no governo, né? Qual cargo vão dar para ele? Enfim, discussões que até são importantes, né? Identificar quem teve responsabilidade, por que não comprou vacina da Pfizer antes, mas dá para a gente fazer o arroz com feijão? Dá para a gente fazer o mínimo numa circunstância tão terrível que a gente está passando ainda? Né? Todo mundo tem alguém que está numa situação complicada no hospital, está internado. Eu estou com um primo entre a vida e a morte. E tomara que sobreviva, que tenha um milagre, que ele passe por essa. Mas assim, não estão nem aí. Como é que chega alguém no aeroporto de Guarulhos que veio da Índia e fala, passei mal o avião inteiro, né? Beleza, faz um teste, em vez de deixar esse cidadão brasileiro ali, num lugar confortável, isolado, com a possibilidade de ele estar realmente com a variante, ele estava com a variante, não. Libera um cara. Como é que pode, um ano depois da pandemia, a Anvisa, que é responsável justamente por essa filtragem nos aeroportos, deixar passar numa boa? Tudo bem, é difícil monitorar. Pode ser que o vírus se manifeste lá na frente, depois que a pessoa está em casa, por exemplo. Pode ser que o vírus nem se manifeste naquela pessoa e a pessoa está contaminada com a variante indiana, ok. Mas a partir do momento que você tem um cidadão que chega no aeroporto e fala assim, acabei de chegar da Índia, não estou passando bem, você vai lá, faz um teste e manda o cara ir para casa? A gente tem a palavra aí do prefeito de Guarulhos, o Guti, né, falando o que esse cidadão fez no aeroporto. Ouve aí. É um problemaço, porque ele desceu aqui, rodou dentro do aeroporto, sem restrição alguma, que já é um erro da Gru Airport, que é quem opera o aeroporto, de não manter essa pessoa em uma sala específica enquanto espera o resultado do teste do Covid. Deve ter lá feito sua refeição, falou com alguém, se utilizou ali de tudo que o aeroporto oferece. Praticamente todo mundo que está lá no restaurante ou está em alguma loja mora em Guarulhos. Então, é um problemaço para a cidade. O prefeito cita a Gru Airport, que é a empresa concessionária, né? Mas quem teria condições de segurar esse passageiro é a Anvisa, não é nem a concessionária responsável pelo aeroporto. Mas assim, numa boa, a gente pode discutir a CPI de quem tem responsabilidade, né? Quem teve culpa no cartório, pode. A gente pode identificar quem vai ser o novo presidente, brigar nas redes sociais, eu prefiro A, você prefere B, pode. Mas, numa boa, a gente pode fazer o básico, pode tentar fazer o mínimo para evitar que mais gente perca a vida no nosso país. A gente pode, a partir do momento que chega alguém no aeroporto dizendo que está com sintomas, que acabou de chegar da Índia, parar essa pessoa ali, fazer o exame, identificar se ele está ou não com a variante e depois liberar ele para tocar a vida. A gente pode fazer isso ou não? Nem o mínimo, do mínimo, mais de um ano depois da pandemia, a gente vai ter condições de fazer. Então, numa boa, com a palavra Anvisa, como é que deixa um cidadão entrar no aeroporto, circular por mais de 2 horas em Guarulhos, pegar um avião normalmente para o Rio de Janeiro, sair do Rio de Janeiro e ir para Campos dos Goytacazes, e depois, 2 dias depois, identifica que de fato ele estava com a cepa indiana? Quantas pessoas ele pode ter contaminado nesse trajeto? Quantas pessoas podem perder a vida, podem morrer? Quantas mais serão contaminadas com essa cepa indiana? Então, assim, até agora, a lição de casa, o mínimo, o básico, o arroz com feijão puro e simples não está sendo feito. E isso, evidentemente, vai ocasionar em mais mortes no país que já teve tanta gente que morreu. E se isso continuar dessa forma, imagina, daqui a pouco a cepa indiana vai ser a cepa brasileira, nesse covidário que infelizmente virou nosso país, Carla.